Shalom, ou se você preferir, a graça, a paz e o amor do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Amém? Bom dia. Vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Vamos ler Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao 25. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Isto vos digo, andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Versículo 17. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra a carne, pois opõem-se uns aos outros, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Versículo 18. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas e estão aqui. São adultério, fornicação, impureza, lascívia. 20. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias. Versículo 21. Invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas que vos falo, como já vos falei outrora, os que praticam estas coisas não hão de herdar o reino de Deus. Então o apóstolo Paulo inicia aqui um bloco de um discurso corrigindo os irmãos de Gálatas, que estavam vivendo nessas práticas, nas práticas que desagradam a Deus. Todas essas práticas são da carne, são contrárias à vontade de Deus, são contra a criação original, são contra os fundamentos da origem. Quando Deus criou o homem, Adão, o primeiro homem, Deus criou ele sem essas características. Essas características foram postas nos homens por causa da desobediência de Adão. Veja bem, por causa da desobediência. Então, quando a pessoa vive na prática da desobediência a Deus, ela vive em todas essas obras da carne, no adultério, na fornicação, na impureza, na lascívia, na idolatria, na feitiçaria, no ódio, na discórdia, na rivalidade, na ira, na porfia, nas rebeliões, nas heresias, nas invejas, nos homicídios, nas bebedices e outras coisas semelhantes a isso, fruto dessas coisas que são obras contrárias à vontade de Deus. Deus não nos fez para vivermos desse modo, com essas características. Deus nos fez para nós andarmos no Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo disse no versículo 16, andeis no Espírito. E quem anda no Espírito não anda satisfazendo a vontade da carne, anda fazendo a vontade que agrada a Deus. E o apóstolo Paulo deu as características para nós andarmos no Espírito. É um mapa, são características que já existem em nós, só que por falta de exercício, as pessoas acabam negligenciando essas obras. Vamos para quais são as obras do Espírito? Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé. Versículo 23. Brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Olha só o que ele fala. Contra essas coisas, contra essas características, não há lei. Quem vive na prática do Espírito, vive praticando essas características. Essas características são naturais dela. Ela é uma pessoa amorosa, ela é uma pessoa alegre, ela é uma pessoa paciente, que transmite paz. Ela é uma pessoa paciente, ela é uma pessoa benigna, vive praticando coisas do bem. Ela é uma pessoa bondosa, ela é uma pessoa que tem bastante fé nas práticas dela, nas atitudes dela. Ela é uma pessoa branda, calma, ela tem temperança, ela tem domínio próprio. Isso são práticas que todos os
cristãos têm que praticar. Essas são características que estavam na essência, que estavam na origem de Adão. Quando Deus soprou a ruá sobre as narinas de Adão, ele soprou a essência de Deus dentro dele. O espírito, ruá significa espírito, sopro de vida. Que nós venhamos viver nessas práticas de amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Isso é andar pelo Espírito. Isso é andar satisfazendo a vontade de Deus, fazendo o que agrada a Deus. E quando a pessoa vive dessa forma, ela está no caminho de Jesus Cristo. Ela está andando os mesmos passos de Jesus Cristo, porque essas características, se você for procurar em Jesus Cristo, todas essas características estão em Jesus Cristo. Em todas as atitudes dele, todos os atos dele, nos evangelhos, você vai encontrar todas essas características em todas as atitudes de Jesus Cristo. Você vai encontrar alegria nele, você vai encontrar amor nele, você vai encontrar paz nele, ele agindo com alegria, ele agindo com amor, ele agindo com paz, ele agindo com paciência, com bondade, com benignidade, com fé, com brandura, com temperança. Você vai encontrar todas essas características em Jesus Cristo. E por quê? Porque Jesus Cristo veio da essência de Deus. Ele é o suprassumo da essência de Deus. E ele veio nos ensinar como viver. Por isso que Jesus Cristo é o exemplo que nós temos que viver. Ele é a referência que nós temos que seguir. Prática moral de nossa vida, de obediência a Deus. E quando o apóstolo Paulo fala aqui que quem vive na prática da carne, a pessoa, quando ela escolhe viver nessas práticas da carne, no adultério, na fornicação, na impureza, na lascívia, na idolatria, na feitiçaria, no ódio, na discórdia, na rivalidade, na ira, na porfia, nas rebeliões, nas heresias, nas invejas, nos homicídios, em bebedice. Essas pessoas, elas se colocam na perdição da salvação dela. Elas mesmo se colocam contra Deus. E elas não recebem a herança do reino de Deus. Por isso que ele fala aqui, versículo 24. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne e com as paixões e as concupiscências. Versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Que todos nós devemos viver na prática do Espírito Santo, no amor. Pegue essas características. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Todas essas características estão dentro de você. Basta você exercitar. Todos nós devemos exercitar essas características. Amém? Glória a Deus. Daria a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.